Jesus, o descendente de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. O profeta Natã traz um recado de Deus para Davi. Natã diz que Deus mandou entregar a Davi esse recado. Diz assim: "E quando você morrer, Davi, e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele." Essa questão do seu filho permanecer no trono era algo importantíssimo naquela época. Por quê? Porque a descendência de um rei, quanto mais tempo ela permanecesse no trono, mais honra existia para aquela família. Por isso vem essa promessa de Deus para Davi. "Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre." Olha que linda essa promessa que Deus faz a Davi. Ele diz que para sempre a linhagem de reis estaria presente na vida de Davi, ou seja, que os filhos dele sempre permaneceriam como reis. Aí eu te pergunto, será que hoje os governantes de Israel ainda são descendentes de Davi? Será que todos os reis do mundo são descendentes de Davi? Ou será que Deus mentiu nessa promessa que fez a Davi? Nós já vamos entender o que aconteceu aqui. Deus diz assim, "Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o seu filho." Ou seja, era dessa maneira que Deus ia tratar os descendentes de Davi, com amor de pai para filho. "Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará." E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Ou seja, como pode Deus ter prometido para Davi que ele sempre teria alguém no trono? Ou seja, a descendência dele era eterna, mas Davi faleceu, veio Salomão faleceu, e assim foi seguindo a ordem dos reis, a sucessão, mas hoje não existe mais um rei sobre Israel. É claro que Deus estava falando para Davi a respeito de algo que muito provavelmente ele não entendeu naqueles dias. Por quê? Porque a descendência dele que permaneceria no trono era uma descendência real e espiritual. Não física, mas espiritual. Por quê? Porque Cristo veio dessa descendência, da descendência de Davi, e foi Cristo quem estabeleceu o reino eterno, o reino de Deus em nosso meio, do qual fazem parte aqueles que obedecem e creem realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Deus trouxe para ele exatamente o cumprimento da promessa no reino espiritual e não simplesmente no físico, como muitos talvez tenham pensado que era assim, provavelmente como muitos judeus ainda acreditam até hoje, esperando um reino físico e não espiritual. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vamos lá. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 1, do versículo 2 até o 4. Ele diz assim: "Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus." Olha que maravilhoso isso. Diversas vezes a Bíblia mostra algo que vai acontecer lá na frente, ou seja, existe uma profecia que se cumpre lá na frente, como essa se cumpriu na vida de Jesus, cumprindo uma promessa que Deus fez a Davi. Sim, exatamente assim. Você sabia que existem mais de 300 profecias que apontam para a vinda de Jesus Cristo e apontam para ele como sendo o Filho de Deus e aquele que traria a promessa de salvação para a nossa eternidade? Pois é, acesse o nosso site poucosminutos.com.br e clique em profecias, e você vai poder conferir cada uma delas, quando ela foi feita e quando ela se cumpriu. Tenho certeza que isso vai aumentar a sua fé de que realmente Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.